Nós estamos no capítulo 4 e esse daqui é um dos vídeos mais importantes que você poderia assistir. Nós vamos falar dessa frase presente no capítulo 4 do livro O Conde de Monte Cristo, que é: quero lá saber que se mate ou não, contanto que Dantes não seja comandante, fecha aspas. Ela está nessa página aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, e eu grifei para que a gente conversasse sobre esse tema. Mas antes da gente conversar sobre isso novamente, eu gosto de trazer para vocês o contexto do livro, para que vocês aprendam um pouco da história comigo e também analisem a frase comigo, porque nós estamos num processo contínuo de crescimento. Então o contexto dessa cena, dessa frase é onde se encontra Caderousse, Danglars e Fernand conversando ali como algo que, se eu não me recordo bem, é numa mesa de bar. Por que eu digo assim, né? Porque eu já estou no capítulo 18, isso daqui é o capítulo 4 ainda, então faz um certo tempo que eu li. E eles estão ali numa conversa ali de bar e eles estão indagando formas de derrubar Edmond Dantes, né? Porque qual que era o ponto? Se Edmond Dantes caísse, não fosse o comandante do faraó, quem assumiria seria Danglars. Então Danglars se beneficiaria da queda de Edmond Dantes. Se Edmond Dantes fosse preso ou morresse, quem se beneficiaria seria Fernand. Por quê? Porque ele era apaixonado em Mercedes e Mercedes ia se casar com Edmond, né? Então eles estavam ali discutindo formas de derrubar Edmond Dantes. E aí então, Fernand, ele acaba comentando que não havia possibilidade de matar Dantes. Por quê? Porque se matasse Dantes, disse a ele, Mercedes, que ela também morreria. E Fernand não queria que Mercedes morresse, porque Fernand era apaixonado em Mercedes e queria ficar com a Mercedes. Então, matar Edmond Dantes não era uma possibilidade. E aí, então, Danglars se bate e se fala assim, olha, quero lá saber que se mate ou não, contanto que Dantes não seja comandante. E aí nós vamos então para o primeiro ponto, que é inveja. Então Danglars tinha inveja de Dantes, porque Dantes ia assumir o posto como comandante do faraó, sendo muito jovem, certo? Então, o fato não é que ele não gostasse do Dantes. O Dantes, para com Danglars, era uma boa pessoa. Mas Danglars tinha inveja de que Dantes conseguiu o que Danglars queria com muito menos idade. E aí, então, a gente entra no segundo ponto, que são atos. O que eu falo com atos? Significam atitudes e ações que as pessoas têm. Edmond Dantes tornar-se-ia o comandante do navio Faraó, porque muito provavelmente ele era digno de se tornar esse comandante, ele sabia como comandar, como muito bem é dito em algumas partes do livro previamente esse capítulo 4, e um pouco também posterior ao capítulo 4, que ele sabia como comandar, e todos os subordinados a ele tinham muito respeito. Então, os atos, a postura de Edmond Dantes já eram atos e posturas de um comandante, independentemente da idade. E é isso que você tem que ter em mente, que caso você queira fazer com que algo vire realidade, você necessita ter atos e você necessita ter posturas antes de que isso que você quer que se torne realidade, de fato seja realidade. Vamos supor, você quer ser um bom procurador e você está na faculdade de Direito, você já tem que, na faculdade de Direito, se portar como se você fosse procurador. Você ainda não é, mas você está se preparando e estará cometendo erros dentro da sua postura para que você assuma a personalidade, você atraia para você essa possibilidade de você ser um grande procurador. Você quer ser um estudante de ponta, conhecer dentro daquela matéria em específico, você ser muito bom nela, então você tem que se portar como um estudante de ponta, ainda que você não seja. Então o que um estudante de ponta faz? Tem uma rotina, come bem, acorda cedo, vai aos treinos para poder manter a sanidade mental e estuda diariamente algum tema todos os dias, faz higiene do sono. Se você quer ser esse tipo de pessoa, você precisa começar a se portar como ela, até que em algum momento no futuro, com o tempo, você se torne ela. Muito provavelmente Danglars não fazia isso, mas Edmond Dantes já fazia. Existem passagens, como eu disse previamente, em que vão conversar com Dantes, ele está lá dando ordens do navio como se ele já fosse o comandante. Ele era o comandante? Não, mas ele já se portava como tal. E por ele se portar como tal, ele estava atraindo para ele esse destino de ser o comandante do navio Faraó. E de fato, ele seria o comandante. Nós veremos no futuro que ele não será. E aí o terceiro ponto que você tem que ter em relação a essa frase é que
toda essa inveja não é sobre ter. Por quê? Porque se Danglars quisesse ser o comandante do faraó, ele olharia para o comportamento de Dantes, aquele que todos os subordinados admiravam, e falaria, poxa, esse cara é esperto, olha o comportamento dele, olha como ele se comporta já como comandante. Então, eu farei o dobro do que ele. Se ele acorda às 3 da manhã para comandar, eu vou acordar às 2. Eu vou começar a comandar e vou deixar tudo pronto antes que Dantes deixe as coisas prontas. Eu tenho que mostrar ao meu oficial que eu sou mais digno do cargo que Dantes. E aí viraria uma competitividade, mas os dois lutariam com atos para ver quem se tornaria de fato comandante. Mas Danglars não faz isso, porque ele não é que ele quer ser o comandante do navio. Obviamente é uma aspiração dele, mas não é como se fosse a única aspiração dele, não é como se fosse o que era de mais importante para ele. O que Danglars quer de fato é que Edmond Dantes, na sua idade, não seja o comandante do faraó. Danglars, ele não está preocupado em que ele, Danglars, seja o comandante. O que ele está preocupado é que Dantes vai ser. Então, o que ele tem que entender, o que você tem que entender é isso. A maior parte da inveja não é porque a pessoa quer ter o que você tem. A pessoa tem inveja de você porque ela não quer que você tenha o que você tem. Então, isso daqui é uma coisa que você tem que ter a percepção, que você tem que entender, cara. A maior parte da inveja proveniente a você é porque a pessoa que te tem inveja, ela não quer que você tenha o que você tem. Não é sobre ter. Isso que eu quero dizer com esse ponto. E quarto e último ponto. A pessoa não quer que você tenha porque você ter algo, supostamente, mostra, entre aspas, que você é superior a ela. Só que não é isso que acontece de fato. Essa é uma visão que nós, seres humanos, temos e nós conversamos sobre isso em um vídeo lá do livro Iludidos pelo Acaso. Lembra lá daquela historinha do John? Então, se você não lembra deste capítulo deste livro que a gente conversou em vídeos anteriores, eu vou deixar aqui em cima no card e também no final do vídeo para você assistir. E por que eu te alerto sobre isso? Porque é importante que você entenda que em terceiros tudo isso daqui acontece. Mas você também, por ser humano, você também está sujeito a isso. Ou seja, a partir do momento que você sentir inveja de alguém, você tem que primeiro entender o porquê você está sentindo essa inveja. E aí, se você quer ter o que a pessoa está prestes a ter, você tem que lutar com ela com atos. Você tem que mostrar que você é mais digno que ela. A não ser que a sua inveja seja meramente porque ela vai ter e você não quer que ela tenha. E aí você precisa urgentemente tratar isso daí com uma psicóloga, você precisa urgentemente para terapia para tratar isso daí, tá? Mas é normal, todo mundo vai sentir isso em algum momento da vida, mas você precisa ter a consciência de que você está desejando o mal de outra pessoa justamente por um motivo banal. Porque aquilo que a pessoa tem, você nem está cogitando querer ter, você só não quer que ela tenha. Então você tem que realmente tratar isso daí, beleza? Mas para você tratar isso, você precisa ter a consciência, por isso que eu tô te avisando. E o quarto e último ponto, novamente, para você, importante você saber, é que porque alguma pessoa tem alguma coisa, não significa que ela é superior a você. Então, nunca se sinta inferior porque uma pessoa tem um carro melhor que o seu. Nunca se sinta inferior porque uma pessoa tem uma casa melhor que a sua. Nunca se sinta inferior porque uma pessoa é mais, entre aspas, inteligente que você. Você precisa ter essa noção de que a pessoa tem alguns bens materiais, tem alguns outros bens que você gostaria de ter e que você não tem, mas isso não significa que ela é superior. Porque se vocês fossem comparar aptidões, em alguma outra coisa você será mais apta do que ela. Então você precisa ter essa noção. Então, o que eu fiz nesse vídeo foi trazer uma visão de terceiros em relação a você e também trazer uma visão para que você mesmo faça a sua autorreflexão. Já chegou algum momento em que você quis ter algo, em que você não quis que alguma pessoa tivesse algo só porque isso te faria sentir inferior, mas você nem queria ter o que essa pessoa tem? Já chegou esse momento da sua vida? Tenta fazer essa autorreflexão. E deixa aqui nos comentários se você quiser acrescentar alguma coisa a mais sobre tudo isso que a gente falou. Se você gostou desse vídeo, eu até recomendo que você dê um like e você se inscreva no canal para que você possa acompanhar mais esse tipo de vídeo e conversar mais comigo sobre o Conde de Monte Cristo. Nós já lemos mais de 200 páginas e são mais de 1.500 páginas e nós vamos comentar capítulo por capítulo, trazendo contexto, trazendo histórias para que a gente consiga analisar um pouco mais a natureza humana e fazer com que você e eu melhoremos a cada dia com esses aprendizados. Se você ainda não estiver lendo o Conde de Monte Cristo, eu convido você a ler também o livro para você acompanhando com a gente também poder tecer outros comentários sobre outros capítulos ou sobre o mesmo capítulo que a gente está conversando. Todo comentário aqui construtivo é bem-vindo e é esse daí então, hoje foi meu papo de irmão para você e a gente se vê no próximo vídeo daqui a 3 dias.